Em Minas Gerais estão os principais afluentes do São Francisco. Na segunda parte da nossa reportagem, você vai ver que tudo o que acontece nesse trecho traz consequências para todo o rio até a Foz. A bacia do São Francisco é imensa. Ocupa mais de 7% de todo o território brasileiro. Em Minas Gerais estão seus principais afluentes, que produzem quase 80% da água que corre em seu leito. A maioria nasce na região do Cerrado, como explica o hidrólogo Jorge Werneck. O Cerrado, ele, apesar de representar só 47% da área da bacia do São Francisco, ele produz cerca de 90% da água que passa na foz da bacia do São Francisco. Os solos do Cerrado têm uma alta permeabilidade, o seu relevo e tudo mais faz com que a água penetre no solo, se armazene para poder abastecer nossos rios ao longo de todo o ano. Esse é o rio Paracatu, o maior contribuinte do Velho Chico. Quase 20% da vazão que sai na foz da bacia do São Francisco vem da bacia do Paracatu. O Paracatu ainda está bem conservado, mas já dá sinais de alerta. Que é um exemplo de uma área que apresenta algum grau de degradação. O gado, por exemplo, não deveria ter acesso à margem do rio e também nós deveríamos ter aqui a mata ciliar plantada. A preocupação do Jorge é que, se nada for feito, o Paracatu pode perder água em quantidade e qualidade, o que já acontece com outros rios da bacia, como o Rio das Velhas. O mais longo afluente do São Francisco ostenta o título de maior poluidor de sua bacia, porque carrega dejetos de inúmeras mineradoras e o esgoto de milhões de pessoas. Os 34 municípios que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte abrigam mais de 5 milhões de habitantes. É o principal núcleo urbano da bacia do Rio São Francisco. Nós temos uma população na região em que o rio tem menos vazão. Belo Horizonte consome mais ou menos uns 7 metros cúbicos e depois lá na frente nós jogamos algo perto disso também, uns 6,5 a 7 metros cúbicos de esgoto para dentro do rio. O médico sanitarista Marcos Vinícius Polignano é presidente do Comitê de Bacias do Rio das Velhas e explica que a água servida à população tem boa qualidade porque passa por tratamento antes de chegar à torneira. Mas o esgoto, não. Apenas 80% dele é tratado e o método escolhido para isso não é o mais eficiente. É um tratamento no nível secundário, ele retira a matéria orgânica, mas é incapaz ainda de retirar nitrogênio e fósforo e também de tirar os coliformes que impossibilitam o rio ser utilizado para a prática, por exemplo, de natação. Mesmo recebendo água dos afluentes que estão depois de Belo Horizonte, o Rio das Velhas não chega limpo à sua foz. Nós estamos exatamente no ponto onde o Rio São Francisco se encontra com o Rio das Velhas. E apesar de tantos problemas, o cenário é uma beleza. A foz fica na Barra do Guaicuí, antigo nome do Rio das Velhas, no município de Várzea da Palma, lugar que conserva uma joia dos tempos do Brasil colônia. A principal atração de Barra do Guaicuí é essa igrejinha que ninguém sabe ao certo que idade tem. Dizem que ela começou a ser construída por padres jesuítas no século XVIII. Fato é que a obra nunca foi concluída e sobre a igreja cresceu uma enorme figueira, ou gameleira, como diz o povo daqui. Rodrigo Delage nasceu e cresceu na beira do Rio das Velhas. Paredão de costas pra serra. Aqui descobriu que tinha talento para música. O rebojo quebrou o espelho da lua do sertão. O rio me trouxe a natureza e a natureza me trouxe a viola. Vamos embora, vamos embora. Rodrigo bebe da fonte do Velho Chico para compor suas modas. Amante da pesca esportiva, diz que há muito tempo não vê peixe grande por aqui. Além do peixe, agora
nós estamos sendo privados da água boa. No norte de Minas, outro afluente do São Francisco guarda riquezas e belezas naturais, o rio Pandeiros, que subimos a partir do seu encontro com São Francisco, no município de Januária. Quem nos acompanha é o biólogo do Instituto Florestal de Minas Gerais, Marco Túlio de Araújo. A poucos quilômetros da foz está um lugar surpreendente, chamado de Pantanal Mineiro. A área do Pantanal, ela varia entre o período de cheia e de seca entre 1.000 e 3.000 hectares, mais ou menos. Com águas calmas e quentes, cobertas por um tapete de plantas, o Pantanal abriga grande diversidade de peixes e outros animais. O jacaré, a capivara, que tem sucuri, encontra onça, tem uma grande variedade de garças, vários tipos de águias e gaviões. Encontram aqui um ambiente muito bom para se reproduzir, para poder se refugiar mesmo. Hoje, o Pantanal é um refúgio, unidade estadual de preservação permanente. A biodiversidade daqui, a preservação dessa área aqui vai influenciar diretamente no São Francisco e na região aqui em volta também. Todo o entorno do Rio Pandeiros também foi transformado em área de proteção ambiental, uma APA, onde atividades como agricultura e pecuária são permitidas, desde que respeitem rigorosamente a lei ambiental. Mas na prática, não é o que acontece. O exemplo mais impressionante de desrespeito ao rio está justamente na área da nascente, entre os municípios de Januária e Chapada Gaúcha. Há coisa de uma década atrás, o Rio Pandeiros nascia aqui na parte mais baixa desse terreno. Só que por conta de uma série de agressões ambientais, formou-se aqui uma gigantesca vossoroca que inclusive aterrou a nascente, que hoje aflora muitos quilômetros abaixo. A área foi desmatada para um plantio de eucalipto que nunca aconteceu. A terra ficou descoberta por anos. As estradas que foram abertas, serviram de carreadores para a água da chuva. E ao longo dos anos surgiu essa vossoroca, como vocês estão vendo. A vegetação estava se recuperando, mas em 2015, outro desmatamento foi feito aqui. Num dia de chuva como hoje, a enxurrada corre livre por cima da terra e já começa a formar novas erosões. Em Belo Horizonte, o diretor de fiscalização dos recursos florestais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Bruno Zufo, conta que essa e outras áreas já foram localizadas e multadas. A gente autuou cerca de 5.000 hectares, que gerou em torno de 8 milhões de reais de multas. As agressões ao Pandeiros colocam em risco um patrimônio que é de toda a sociedade. Os peixes sobem o rio Pandeiros para desovar e os ovos desses peixes caem no pântano do Pandeiros, que vira então um grande berçário de peixes. Ali vão crescer e depois eles vão descer para o Rio São Francisco. E isso ocasiona um repovoamento dos peixes muito grande aqui a nível regional. O biólogo Rafael Melo estuda os peixes do São Francisco. Durante 2 anos, mergulhou em vários pontos do rio, coordenando um grupo de pesquisa e produziu um documentário com imagens coletadas embaixo d'água. Conhecer de perto a ecologia, o comportamento, principalmente com relação ao uso de hábitat, ao comportamento alimentar e as interações sociais entre os peixes. No Pantanal do Pandeiros, Rafael registrou muitas espécies. Em toda a parte mineira da bacia do São Francisco, encontrou mais de 70 espécies diferentes de peixes. E diz que o assoreamento de áreas como o Pantanal e a poluição das águas compromete a fauna do rio. Já há espécies como o pirá e o pacamã que estão na lista de animais ameaçados de extinção. Vários trechos dessa bacia o pirá já foi extinto. Nos mergulhos, Rafael captou cenas impressionantes, como imensos surubins encontrados a 24 metros de profundidade num poção abaixo da represa da usina de Três Marias. São peixes grandes, em torno de 40, 50 quilos. São animais aí de 15, 20 anos de existência. E isso para nós foi extremamente surpreendente.
A preservação e a produção vivem em conflito por toda a bacia do São Francisco, onde estão alguns dos maiores projetos de irrigação do país, que consomem 70% das águas retiradas de seu leito. Um deles é o Jaíba, no norte de Minas Gerais. Hoje o Jaíba tem infraestrutura instalada para irrigar 40 mil hectares de terra. 27 mil já estão produzindo. São mais de 2.600 propriedades que geram 16 mil empregos. Das propriedades do Jaíba saem principalmente frutas, como os limões, bananas e maracujás, produzidos por Ailson Ramos e João de Souza, que chegaram aqui na década de 1990, vindos de regiões semiáridas do norte de Minas, lugares onde só tinha água quando chovia. Era um sonho que a gente tinha de buscar uma alternativa de vida, um lugar melhor para trabalhar, e aí Deus abençoou que a gente foi contemplado com um lote naquela ocasião e viemos. Juntos, João e Ailson têm 40 hectares e trabalham em sociedade. Hoje tem casa boa, carro, tudo graças às águas do Velho Chico, que garantem colheita o ano todo. São Francisco significa sobrevivência mesmo, sabe? Nessa região que a gente está aqui, é sobrevivência. Se tirar a água que a gente recebe hoje, né, esse cenário, total desolação. Isso talvez seria um deserto aí. No município de Manga, o São Francisco deixa o estado de Minas Gerais e segue seu curso rumo à Bahia. E nós nos despedimos aqui do Velho Chico, torcendo para que algum dia ele receba um tratamento compatível com a importância que tem. E que o poder público, a sociedade civil e os usuários aprendam a conviver com o rio de forma harmoniosa e sustentável. O rio tá cheio, Maria, cheio tá derramando. Aí quando eu olho pra cima, eu vejo relampejando. Das bandas do rio abaixo, eu escuto trovejando. Os cabelos da morena, o riacho vai lavando. O rio tá cheio, Maria, cheio tá derramando.